Vamos lá, resolver essa questão, tá? Uma empresa está avaliando o investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge R$ 1 milhão, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: 150 mil, 200 mil, 900 mil e 1 milhão e 100. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar o valor presente líquido. Como eu tinha dito, sempre da mesma forma. Primeiro valor é 1 milhão. Aqui, 1 milhão, troco o sinal, o fluxo inicial. Aí temos agora 150 mil. Vai para o fluxo, 200 mil. 200 mil vem aqui para o fluxo, 900 mil e 1 milhão e 100. Tá aqui. A taxa dada foi de 20%, então a gente coloca aqui o 20 como taxa e quer saber o valor presente líquido. R$ 315.200,62. Tá? Exatamente a resposta que nós temos aqui. Vejam como é bem simples aí a questão. Professor, Oi. esse valor 315 mil é valor presente líquido, né? Os 315 mil é o valor presente líquido. Isso. Esse valor presente líquido, esse aí é o retorno do investimento, é? Porque assim, se eu pegar o fluxo de caixa aqui, e se eu trouxer tudo para a data zero e somar todas essas parcelas aqui, se você somar esses números aqui, 125 mil, 138, 520, 530, quanto é que vai dar? Vai dar 1.315.200,62 centavos. Aí quando você subtrai o valor do investimento inicial, aí dá o resultado líquido. Na verdade, são dois motivos. O primeiro, é aquela ideia, eu não posso comparar dinheiro em período diferente. Eu não poderia somar os 150 com 200, com 900, com 1.100 e subtrair de 1 milhão. 1 milhão e 100 subtrair daqui desse 1 milhão. Se eu fizer isso, eu vou achar um número bem maior, mas é um número que não considera uma taxa de desconto. Agora, mas esse resultado final, esse resultado final de 315 mil é o retorno do investimento nesse caso? Retorno quanto, digamos assim, é como fosse o lucro. É como fosse o lucro, pronto, entendi. O lucro eu investi 1 milhão e recebi 1 milhão e 300 mil. Ou seja, eu recebi 300 mil a mais do que 1 milhão que eu investi. Então, o lucro. O valor presente líquido é isso. Agora, quando a gente acha a taxa, esse IRR, foi taxa de quê? Taxa do fluxo de caixa. Taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno. Isso, a taxa interna de retorno, ela representa quanto seria a taxa para eu não ter lucro nenhum. Tá? Qual taxa que eu não tenho lucro? O valor presente é exatamente o valor que eu investi. Aí essa taxa interna de retorno é a taxa mínima que a gente aceita. A gente calcula ela porque fica mais fácil a gente até entender o investimento. Fica mais fácil, na realidade, você fazer a opção de investimento. Porque considere o seguinte. Pode falar. Já veio outra coisa, porque se a empresa investiu 1 milhão, foi o investimento inicial, e no final dos 4 anos ele teve um retorno de 315 mil, teve um lucro de 315 mil, então ela... não, é isso mesmo. Dá 31% de retorno. É isso mesmo. Entendeu? E aí a ideia, tá, dentro de tudo isso, assim, a taxa interna de retorno ela é até mais usada do que o valor presente líquido, porque é um número mais fácil de fazer comparação. Porque se eu digo a vocês, um retorno de 315 mil é bom ou é ruim?
A princípio você vai dizer que é bom. É bom. Mas aí você pode dizer, e quanto foi que você investiu? Se Foi você um mês. investiu R$ 1 bilhão, é muito ruim. É um retorno ínfimo. Tá? Baixo demais. Se você investir 1 milhão, é um retorno bom, é 31%, 31%. 31,5%. Se você investiu 100 mil, é um investimento maravilhoso, tá? 300%. Aí o detalhe aí por isso que a taxa é melhor, porque quando eu tenho uma taxa, o valor da taxa não é uma taxa global. Além de assim, porque esse valor, a gente fazer uma comparação com o global, a taxa ela é pelo período. Então a Uhum. taxa ela é anual, ela é mensal. Aí quando eu pego uma taxa de, por exemplo, de 2%, uma taxa interna de retorno de 2%, aí eu consigo comparar. 2% ao quê? 2% ao mês. Pô, se é 2% ao mês, então a taxa é boa. Porque é Boa. muito difícil você conseguir um investimento que pague acima de 2%. Existe, mas é difícil. Né? Poupança está pagando 0,3%, Tesouro Direto está pagando por aí também 0,5%. Aí um fundo de investimento vai pagar algo em torno de 1%. Aí você consegue 2%, é uma maravilha. Já se for 2% anual, aí já é ruim. Porque 2% anual é melhor aplicar no tesouro, que aí eu tenho no mínimo 4,5%, garanto 4,25% agora, né? Não, ela baixou. Mas está abaixo de 4%. Nunca mais eu vi. Como tudo agora é coronavírus, eu descuidei de quanto Dólar é que está a 5,70. Selic. Aí, quando a gente, Pois é, baseando na taxa, a ainda gente bem que eu pode sou liso e não viajo. taxa E do nem posso agora, investimento. né? Por causa do coronavírus. Pode Então, falar, Bruno. a gente utiliza a taxa para poder comparar com a taxa de outros investimentos também, né? Taxa de Exato. retorno. Por isso que é importante, tá? Quando a gente tem a taxa, a gente tem um parâmetro para poder decidir onde é que você investe. Você não só consegue dizer se esse investimento é bom ou ruim, mas você consegue decidir onde investir. Porque fica muito complicado quando a gente fala, por exemplo, assim, se eu digo a vocês um investimento, tem um investimento que você pode receber 5 parcelas de R$ 200, ou você pode receber 11 parcelas de 240. Se você parar e fizer a conta, se você somar sem descontar juros, 11 parcelas de 240 é, é mais o somatório do que 5 Uhum. parcelas de 500. Mas qual é a taxa disso? Vê como é difícil você comparar um investimento com outro sem saber a taxa? Aí, para saber exatamente quanto é, aí você calcula um, descobre a taxa. Calcula o outro, descobre a taxa. Aí você descobre qual é o melhor para fazer o investimento. E é claro que, aí deixa eu colocar outros fatores, porque eu sempre gosto de, às vezes eu até me estendo muito nas explicações, mas eu sempre gosto de tornar, de ajudar vocês a serem seres pensantes e bem pensantes quando o assunto é investimento. Tá? Quando eu comparo esses dois investimentos do tipo, um investimento em 5 parcelas de 500 e o outro em 11 parcelas de 240, só a taxa interna de retorno não é suficiente para você ter uma ideia disso na prática, tá? E por que não? Porque você tem que considerar o valor de reinvestimento. Porque não só a taxa de receber esse dinheiro de volta, mas lembrem que você está com dinheiro na mão antes. Porque em um fluxo você está recebendo de 100 em 100. No outro você está recebendo 200, você está recebendo 240, 240. No outro você está recebendo de 500 e 500. Então eu posso reinvestir esse dinheiro e aí eu tenho um acréscimo de percentual. A gente não vai estudar isso agora, nesse momento, tá? Essa taxa de reinvestimento. Mas isso é importante, porque você tem que ter uma ideia de quais são as alternativas fora disso. Aí eu fiz uma aplicação e tive esses dois retornos. Quando o dinheiro retorna, eu vou fazer o que com ele? Eu vou gastar ou eu vou procurar outra aplicação? Eu posso aplicar de novo nesse mesmo lugar? Se eu não puder, aí eu tenho que ter alguma outra alternativa para poder fazer a aplicação.
Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Não é finanças, não é complexo, tá? Finança tem detalhes. E quando você se acostuma com esses detalhes, isso surge assim no. Surge à medida que você vai conversando, que você vai pensando, essas informações vêm na sua cabeça e lhe ajudam a tomar decisão. Tá? Você vê, enquanto eu estava explicando uma coisa, eu lembrei disso. Se isso fosse realmente uma aplicação real minha, que eu fosse fazer nesses valores, eu já teria lembrado disso para poder comparar e acrescentar essas informações para poder decidir realmente onde investir. E aí tem uma fórmula mágica. A princípio, a fórmula é a seguinte: depois que você aplica todos os valores e as possibilidades de investimento, o que lhe der um maior retorno é o melhor, dentro de riscos aceitáveis, tá? Comparando com riscos também. Vamos lá. Índice de lucratividade e taxa de rentabilidade. Tá? Esses modelos de análise de investimento consideram também a metodologia do fluxo de caixa descontado. O índice de lucratividade é medido pela relação entre o valor presente dos fluxos de entrada de caixa e os de saída. No exemplo ilustrativo dado, pede-se calcular o valor presente dos benefícios de caixa de investimento para a taxa de atratividade de 20%. Tá? Qual é a ideia aqui do índice de lucratividade? É mais ou menos o que uma análise aí que Bruno, pelo menos, deu a entender que ele começou a fazer com os números, tá? Enquanto estava aí. O índice de lucratividade e a taxa de rentabilidade, ele considera, sem descontar o valor presente, tá? Sem fazer a diminuição do valor inicial. E aí vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei que se eu somasse esses valores, daria 1.315.020, não foi? Menos 1 milhão. Se em vez de fazer isso, que é o cálculo do NPV, se eu pegar um e dividir pelo outro, eu vou ter aqui um índice. Esse índice aqui é o nosso índice de lucratividade. Se ele for maior do que 1, significa que o negócio é lucrativo. Se ele for menor do que 1, significa que ele não é lucrativo. Eu vou passar isso daqui eu trago para vocês só na teoria, tá? A gente tem o cálculo aí tudo, mas a gente não vai fazer. Eu não vou cobrar isso em prova, tá? É só porque aí eu digo mais uma vez o que eu costumo falar em todas as aulas. Essa disciplina para a gente é muito curta, tá? Eu fiz uma opção e seguro a minha opção, que é o seguinte. Eu poderia ensinar um livro inteiro a vocês no período, tá? Daria para ser feito. Eu conseguiria ensinar tudo, tá? Mas entre eu conseguir ensinar e vocês conseguirem aprender, tem uma diferença. E não é porque vocês não têm capacidade de aprender. É porque eu vou naquela máxima de que matemática a gente tem que exercitar. E aí eu poderia ficar aqui. Eu traria 3 assuntos por noite. Vocês veem que esse assunto mesmo aqui de NPV, de valor presente líquido, já acabou. Já acabou, na verdade, faz meia hora que ele acabou. Em meia hora eu conseguiria ensinar ele. Então eu já conseguiria ter ensinado 4, 5 assuntos por dia. E são assuntos curtos. Só que se eu ensino e a gente não exercita, é pouco provável que vocês aprendam. Da mesma forma que se eu trouxer 30 assuntos por unidade, eu estou ferrando vocês para fazer uma prova. Quem aqui vai lembrar de 30 assuntos para fazer uma prova? Então eu faço a opção de a gente ver menos assuntos e com o assunto e ver bem para poder entender realmente o que é que tem nele. Né? A gente poder. O meu maior objetivo, tá? E aí eu fico muito feliz quando eu ensino alguma coisa que depois o aluno me faz uma pergunta sobre o assunto porque ele está usando. Essa é a maior recompensa que eu tenho como professor. Eu lembro agora mesmo, eu dei um curso de extensão sobre finanças pessoais. Aí, no curso de finanças pessoais, eu falo sobre planejamento financeiro pessoal, na realidade, o nome do curso. Aí eu falo sobre uma poupança de segurança, né, que a gente tem que fazer.
Aí, quando foi uns 4, 5 meses depois, um aluno tinha contato comigo dizendo que tinha conseguido pagar as dívidas e ia começar a fazer a poupança de segurança dela, né? E queria saber onde é que investia. E aí isso é muito recompensante, recompensador, porque você vê que a pessoa seguia, né? A pessoa aplicou o que a gente ensinou. E aí, esse é o meu objetivo com vocês. Eu quero que vocês aprendam matemática. Então, a gente vê menos assuntos e bate bem. Aí, índice de lucratividade e taxa de rentabilidade, eu acho interessante falar. Mas eu não vou bater muito nele porque eles não são assuntos muito recorrentes no dia a dia. Por exemplo, não são, são coisas que a gente não vai ver. Lembra que eu falei lá do programa Shark Tank? É muito pouco provável que vocês vejam eles falarem sobre isso, sobre esses assuntos. Índice de lucratividade, principalmente. A taxa de rentabilidade talvez caia uma vez ou outra, só que o índice de lucratividade é pouco prático a análise dele. Até mesmo porque, por exemplo, a HP, só para ter uma ideia, ela não faz o cálculo direto. E aí a gente acaba utilizando os índices que a gente tem mais facilidade de calcular. Talvez, tá? Não vou dizer que é por causa disso, mas talvez essa seja uma das explicações. E aí a gente pode entrar naquela discussão, né? O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a HP não traz o número porque é pouco usado, ou é pouco usado porque a HP, por exemplo, não calcula ele diretamente. É um pouquinho mais trabalhoso fazer por lá. Aí não é que também seja muito trabalhoso, não, tá? Se você pegar o valor presente líquido e somar o, o valor inicial e depois fazer a divisão, você acha o número, tá? É só isso, só que veja que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu calculo o valor presente líquido, somo de novo o valor da. A gente faria assim, tá? Eu vou mostrar a vocês como é o cálculo, só para vocês entenderem. Cheguei aqui nesse valor, tá? É o mesmo cálculo aqui anterior. Cheguei aqui, ó. É o mesmo fluxo desse daqui. Cheguei nos 315 mil. Como é que eu faria aqui? Eu colocaria isso daqui na memória, aí eu pegaria aqui 1 milhão, somaria, tá? Aí chegou aqui, ó, devolveu a esse valor inicial, de 1 milhão e 300, que é o valor presente nessa data. Aí a esse valor aqui eu vou dividir por 1 milhão. Cheguei aqui no índice, tá? Aqui eu vou colocar aqui 3 casas para chegar exatamente como está lá. É isso que eu teria que fazer. Veja que não é uma coisa também muito absurda de ser feita, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Aí, só voltando, essa daí é a usabilidade e a gente tem também a taxa de rentabilidade, e a taxa de rentabilidade é calculada pela divisão sem a soma. A gente chegaria ali nos 315.262. Esse é o valor do valor presente líquido. Se eu pegar o valor presente líquido e dividir direto pelo valor investimento inicial, eu chego também na taxa. Só que essa taxa aqui tá percentual, tá? Essa daqui é a taxa unitária, essa é percentual. Para eu chegar nessa, eu só tenho que multiplicar por 100 depois. A gente chega exatamente no mesmo valor. Deixa eu voltar aqui para as duas casas decimais. Então é isso, tá? Eu utilizo como critério a base do valor presente líquido e com o cálculo do valor presente líquido eu consigo calcular um índice de lucratividade e uma taxa de rentabilidade. Taxa de rentabilidade é em percentual e o índice de lucratividade é em taxa unitária. E se você observar, o índice de lucratividade, se eu subtrair um dele, tá? Se eu pegar esse valor menos um, ele dá exatamente o valor aqui quando eu multiplico por 100. Então a gente está falando praticamente da mesma coisa. Só que apresentado de forma diferente. Aí vamos lá, agora é exercício, tá? Aquele outro era só exemplo. Agora é realmente exercício para a gente brincar um pouquinho. Exercício 1, 2, 3. Deixa eu fazer aqui o primeiro. Eu vou fazer o primeiro e vocês fazem o segundo, o de terceiro. Considere 2 projetos de investimento com os seguintes fluxos anuais de caixa, tá? 2 projetos. E vejam que aí ele foi apresentado de forma diferente, mas a questão é a mesma, tá? A diferença é que
Em outros casos, a gente apresenta na horizontal e esse daqui se decidiu apresentar na vertical. É isso a diferença de uma questão para outra, mas não muda a forma de fazer. Aí eu vou pegar primeiro o projeto A, que é esse daqui, ó. É esse projeto da coluna. 25 mil, 10 mil, 8 mil, 6 mil e 4 mil. Aqui taxa, uma taxa aqui de 10%. Essa questão ela vai pedir a taxa interna de retorno e vai pedir o valor presente líquido, tá? De cada uma delas. Aí a gente calcula tudo de uma vez só. Vai calcular assim. 25 mil, troca o sinal, fluxo inicial, 10 mil, primeira, 8 mil, a segunda, 6 e 4. 6 mil, segunda, 4 mil, a quarta, né? Isso. Aí, daqui eu posso primeiro calcular a taxa interna de retorno. Tá? Eu aperto aqui o botão e calculo a taxa interna de retorno, 5,51%. Aí eu acrescento os 10% e calculo o valor presente líquido. Negativo. Tá? O valor presente líquido deu negativo. E por que deu negativo? A gente já sabia lá no cálculo da taxa interna de retorno, que deu 5,5%, 5,51%. Para ele ser positivo, teria que ter dado mais de 10%. Como deu menos de 10%, aí o valor deu negativo. E vejam que aqui eu posso voltar a qualquer momento. Ó. Valor presente, só o valor presente líquido eu teria que jogar de novo a taxa. Mas o cálculo da taxa interna de retorno eu posso ficar voltando para ele sempre. Vamos pegar aqui a letra B. 70 mil como 70 mil, deixa eu apertar, deixa eu limpar, que besteira. Esqueci de trocar o sinal. 70 mil, troco o sinal. Primeira é o fluxo inicial. 40 mil, primeira parcela. Aí eu tenho aqui a 20 mil como segunda parcela, mas também a terceira. Então eu vou colocar aqui a 2 NJ para duplicar as parcelas. Aí eu tenho mais 10 mil como a próxima parcela. Taxa interna de retorno disso, 13,91%. Ou seja, eu já sei que a minha taxa interna de retorno vai dar positiva, porque deu mais de 10%. Aí eu coloco aqui os 10% de taxa e pergunto quanto é o valor presente líquido. Aqui, ó, positivo. Então, desses dois investimentos, qual o melhor? Com certeza, o segundo. O segundo é melhor do que o primeiro, porque o primeiro ele não rende nem 10% e o segundo rende 13%. Entendido? Parar aqui a gravação para que vocês brinquem um pouquinho com